Se Deus quisesse destruir o planeta Terra por causa dos pecados da humanidade, ele poderia fazer. O nosso Deus é santo e ele não suporta ver a humanidade vivendo em seus pecados. E se ele quisesse destruir todas as pessoas que pecam, se ele quisesse destruir todos os governantes ou todas as pessoas que fazem maldades na terra, ele poderia fazer. Mas o nosso Deus, ele é tão justo que ele deu a sua lei aos homens para que os homens cumprissem essa lei e ele mesmo vai cumprir a própria lei. Você acredita que o Criador dos céus e da terra vai cumprir a própria lei que ele estabeleceu para que os homens cumprissem? Você sabia que as leis, a própria palavra de Deus que Deus nos deu, ele mesmo vai cumprir, ele mesmo está cumprindo? Essa é a justiça do nosso Deus. Esse vídeo aqui é um vídeo continuação, é muito importante que você assista ao vídeo anterior, e mais uma vez é muito importante que você conheça o ensino das duas casas de Israel, porque nesse vídeo aqui contém uma revelação maravilhosa. Jesus Cristo é a testemunha fiel, e ele está levantando as suas duas testemunhas para que as nações do mundo vejam a iniquidade e os pecados que estão sendo cometidos. Ou você faz parte daqueles que estão pecando deliberadamente, ou você faz parte da igreja que está dormindo, que não está enxergando quem são as duas testemunhas, ou você faz parte das testemunhas do Senhor, que vão se unir a Jesus, a testemunha fiel, para anunciar o evangelho do reino e anunciar o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, que está se aproximando aqui dessa terra. Fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai ver que vai valer muito a pena. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Como eu falei no vídeo anterior, Deus deu a lei a Moisés para que Moisés instruísse o povo, para que o povo vivesse segundo a palavra de Deus. E Deus deu a Moisés e disse assim, Deuteronômio capítulo 19, no versículo 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Nós vimos no vídeo anterior que Jesus Cristo confirma isso, dando a direção para a igreja como ela devia agir em relação àqueles que acabavam pecando. Agora, queridos, Deus ele é tão maravilhoso, Deus ele é tão tremendo, que Jesus Cristo é a testemunha fiel, e para que Deus não acusasse a humanidade, mesmo tendo direito, mas para que Deus cumprisse a própria palavra, e ele não vai acusar a humanidade sozinho, ele está levantando as suas duas testemunhas para cumprir a própria lei. No vídeo anterior nós lemos Isaías capítulo 43, agora eu vou te convidar para ir até Isaías capítulo 44, Isaías capítulo 44, que é mais uma profecia do profeta Isaías, nos mostrando que as duas testemunhas já estavam sendo direcionadas desde a época do profeta. Vai lá comigo então, Isaías capítulo 44, vamos ler dos versículos 1 ao versículo 8. Presta bastante atenção em cada detalhe, porque as duas testemunhas do Senhor já estavam sendo construídas, já estavam sendo direcionadas há muito tempo. Versículo 1 diz assim, agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Mais uma vez, Deus está dando a direção para as duas casas de Israel, que até então não era o Israel da promessa. Era o Israel com as 12 tribos divididas, o reino do sul, chamado de ó Jacó, as duas tribos, Judá e Benjamim, e do outro lado, Israel. Ó Israel, em alguns textos você vai encontrar falando sobre ó Efraim, ou seja, reino do sul, reino do norte. De um lado sai ali a salvação dos judeus e do outro lado a salvação dos gentios. Deus está usando o profeta Isaías para falar com as duas casas de Israel que futuramente se tornaram, que depois se tornou as duas testemunhas do Senhor. Agora olha o versículo 2. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Mais uma vez,
Uma promessa é a promessa também proferida, a profecia proferida pelo profeta Joel, o último e grande derramar do Espírito, quando esta torrente seria derramada sobre as testemunhas do Senhor. Agora, olha o versículo 4. E brotarão como erva. Quem brotará como erva? Aqueles que são os eleitos do Senhor. Aqui ele usa a linguagem da agricultura. Quando o derramar do Espírito, na verdade já está acontecendo, né? Que é a festa de Pentecostes, o derramar do Espírito, que aconteceu lá em Atos capítulo 2, registrado em Atos capítulo 2, começou ali, os primeiros cristãos que foram recebendo esta chuva, esse derramar. Só que existe um grande derramar para a posteridade, e esse último derramar vai acontecer na última semana de Daniel. E brotarão como erva, como salgueiro, junto à corrente das águas. Lembra de Salmos capítulo 1? Aqueles que são plantados, né, nos rios, nas águas, aqueles que são plantados junto a ribeiros, árvore frutífera, são aqueles que serão cheios do Espírito do Senhor na última semana de Daniel, para cumprir o ministério das duas testemunhas. Olha o versículo 5. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, e outra ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Lembra de Romanos capítulo 11, quando o próprio apóstolo Paulo fala sobre judeus e gentios sendo o Israel de Deus. Logo após a plenitude dos gentios, vai acontecer a plenitude dos judeus, e assim as duas casas de Israel, as duas testemunhas, vão agir com poder e graça nesta última semana de Daniel. Agora olha o versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor. Olha só, Redentor está falando sobre quem? Jesus Cristo. Quem está falando aqui é o próprio Jesus, que até então não tinha sido revelado. Aqui, na época de Isaías, Jesus Cristo era o mistério escondido. O Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Você lembra esta palavra proferida que Jesus Cristo é o Alfa, Jesus Cristo é o Ômega? Olha o versículo 7. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declarei e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Você percebe que esta é uma palavra que não é apenas para a época do profeta Isaías. Ele está dizendo, quem foi? Quem foi que predisse? Quem foi que falou antes todas as coisas que vão acontecer no final? Deus está nos mostrando através dessa palavra que esta profecia de Jacó, de Israel, né, esta profecia proferida para as duas casas de Israel, era para um tempo futuro. Agora, olha o versículo 8. Presta atenção que esse é o versículo fundamental para você entender. No versículo 1, lá em cima, ele está falando com Jacó e está falando com Israel. Falando com as duas casas de Israel na época do profeta Isaías. Agora, no versículo 8, ele diz, não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir? Não vou-lo anunciei? Olha só as palavras que eu deixei marcado aí. As palavras que eu deixei marcada. Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Então, queridos, mais uma vez, nós vemos aqui o profeta Isaías nos direcionando. Quem são as testemunhas do Senhor? As testemunhas do Senhor são aqueles que são formados de judeus e de gentio. As duas casas de Israel, que até então, na época do profeta Isaías, eram apenas dois reinos divididos. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, presta atenção nisso, quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele habilita aquele que outrora era reino do norte, ele habilita as nações que se misturaram ali e surgiu o povo samaritano. As nações foram habilitadas para fazer parte do Israel de Deus. Como eu faço para ser testemunha do Senhor? Como eu faço para fazer parte das testemunhas do Senhor? Você precisa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e ter uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra de Deus, aprender mais sobre Deus, procurar conhecer mais o Senhor através da vida de oração e através da vida de meditação das Sagradas Escrituras. Porque Deus, em sua infinita misericórdia, Deus, em sua justiça maravilhosa, Ele está preparando, olha aí, Deus que brada lá dos céus, está preparando as suas duas testemunhas para mostrar diante de toda a terra
que Jesus Cristo, a fiel testemunha, está chamando essas duas testemunhas para cumprir a lei de Deus diante dos homens. Jesus Cristo é a testemunha fiel e ele está te chamando hoje para fazer parte daqueles que vão anunciar o retorno de Jesus que acontecerá e nós estaremos regendo as nações com o próprio Jesus aqui nessa terra. Você faz parte do Israel de Deus. E não esqueça, por favor, não esqueça de assistir o vídeo anterior e não esqueça de assistir o ensino das duas casas de Israel, ou as duas testemunhas do Senhor, porque esse é um ensino maravilhoso que mostra a justiça de Deus sobre toda a humanidade. Bom, mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia, eu quero agradecer a todos os irmãos que fazem as interações, é muito importante que você deixe o seu like, é muito importante que você deixe um comentário e também é muito importante que você compartilhe essa mensagem com pelo menos mais uma pessoa. Todas essas situações que eu estou te falando aqui, todas essas interações, me ajuda a divulgar os vídeos do canal e assim eu também fico mais motivado para fazer novas gravações. Obrigado mais uma vez e eu te aguardo nas próximas meditações.